Política Impura. Um olhar sobre a semana. Olá, bem-vindos novamente. Estamos mais uma vez aqui com o Henrique Prior, com Política Impura, onde vamos analisar os fatos da semana, a semana política em Portugal e no mundo. Olá, Henrique. Desta vez não será em Portugal e no mundo, será no Brasil. Ok, vamos fazer uma jornada então Só aqui pela política brasileira. Eu proponho uma jornada só da política brasileira. Combinado. Aproximam-se as eleições. Estamos a 30 dias, menos de 30 dias a menos já. de 30 dias das eleições para a presidência da República do Brasil. E o Brasil é tema suficientemente importante para justificar um programa inteiro sobre ele. Foi uma semana um tanto incendiária, não é, no país? Foi incendiária no país, incendiária não só pelo trágico incêndio no Museu Nacional, como incendiária agora pelo alegado atentado contra o Jair Bolsonaro, um candidato à presidência da República. O Brasil está extremado, está incendiado, as paixões estão ao rubro e há muito pouca razão a funcionar na sociedade brasileira, muito mais paixão e irracionalidade do que racionalidade e serenidade. E dentro deste panorama extremado, o que o Henrique entende que contribui? Quais são assim alguns fatores? É possível elencar alguns fatores que contribuem para este quadro atual no panorama político, econômico e financeiro brasileiro? Ora bem, eu gostaria antes de mais de fazer um quadro da atual situação brasileira. E a atual situação brasileira caracteriza-se por, desde logo, desigualdades completamente inaceitáveis na distribuição da riqueza do Brasil. Nem 0,5% da população brasileira possui cerca de 75% da riqueza do Brasil. Há uma ausência total de perspectivas das classes mais baixas. Não há emprego. E as classes médias estão num processo de empobrecimento que as leva a aderirem a situações extremadas, quando elas deveriam, pelo seu posicionamento, estar ao lado das posições menos extremadas. A violência é algo de absolutamente inaudito no Brasil. Morrem mais pessoas no mundo, no Brasil, assassinadas por ano, do que nas guerras, em todas as guerras, em todos os conflitos armados a nível mundial. O Brasil tem uma guerra interna não declarada. E o Brasil tem um problema de corrupção que se é trágico em qualquer país, num país com a riqueza do Brasil, é completamente destruidor da economia e das classes médias e da dignidade da população em geral no Brasil, particularmente das classes mais baixas. Eu faço notar que o Brasil é o 96º país a nível mundial nos índices de corrupção. Isto é, do menos corrupto para o mais do corrupto. menos corrupto para o mais corrupto. Em 137 países, salvo erro, o Brasil está posicionado em 96º. O primeiro, o menos corrupto, são os mesmos países menos corruptos, são países essencialmente europeus, países como a Dinamarca, como a Suécia, etc. Que já têm implementado políticas de transparência na gestão pública. Sim. E tem um controle muito apertado. Há um controle muito apertado dos dirigentes.
dos dirigentes e das próprias empresas. O Brasil não tem nada disso. E faz com que o Brasil seja esteja em 96º lugar a nível mundial em 137. Está abaixo de países como o Lesoto, o Suriname, ou Burkina Faso, o Vanuatu, a Bielorrússia, Senegal, é incrível, até a Roménia, é inacreditável. Ou seja, países que não têm cultura democrática, que não têm cultura democrática absolutamente políticas, organização, políticas sociais, ou seja, o Brasil está no mesmo nível dessa desordem, né, de estatal que esses países que têm pouca tradição em uma cultura democrática. E porquê é que isto permanece? Eu entendo que há desde logo razões estruturais para que isto aconteça. E a primeira das razões estruturais é o sistema constitucional eleitoral. Não é possível um país ser governado quando, no seu Parlamento, existem 34 partidos, como sucede no Brasil. Que já são subdivisões de derivações e em cada um deles há fações que vão para um lado e para o outro conforme os interesses do momento. É completamente impossível um país governar-se nessas condições. E tem de haver, necessariamente, num país com esse espectro parlamentar, tem de haver necessariamente, e com o grupo de interesses que dentro de cada grupo parlamentar se encontram, tem de haver necessariamente o problema que sucedeu com o PT do mensalão. Necessariamente qualquer partido que esteja a governar, qualquer presidente que esteja a governar, tem de enfrentar o problema do mensalão. Caso contrário, não consegue fazer aprovar leis. Sobretudo porque a classe política é altamente corrupta. Esta corrupção começa na classe política que faz as leis e faz os negócios de acordo com as suas conveniências pessoais. Essa situação é muito clara, principalmente nos acórdãos que são feitos interpartidos ao nível estatal, ou seja, o PT nesse momento está novamente em parceria com o MDB, por exemplo, na Paraíba, quando não deveria estar, ou seja, o partido do Temer que urdiu todo o golpe de 16 contra a presidente, agora em alguns estados são essas parceiro novamente, essas contradições, aliado político do próprio Partido dos Trabalhadores. Isso é algo moralmente desestruturante para qualquer política interna. Descredibiliza qualquer partido político. Com certeza. Mas isto sucede também, em grande parte, porque existe uma magistratura não só incompetente, mas sobretudo corrupta. Se a classe política é corrupta, a magistratura é corrupta também. Não há equilíbrio de poderes neste momento. Não há equilíbrio de poderes. A magistratura brasileira é uma magistratura completamente atravessada pela corrupção. As sentenças compram-se, frequentemente até sob ameaça, o que é terrível, porque o sistema político não protege também muitos magistrados honestos que são ameaçados e, sendo ameaçados, acabam por deixar-se corromper. Precisamente porque não têm proteção. E uma magistratura corrupta, porque a magistratura é o cerne do funcionamento de um país. Se, para além da própria Constituição, obviamente, porque a Constituição é o esqueleto do país, mas depois, digamos assim, para funcionar o sistema tem de haver o esqueleto e tem de haver os músculos, digamos assim. E a magistratura é o primeiro músculo para o funcionamento do sistema democrático em qualquer país. Ora, se o músculo não funcionar, todo o sistema, todo o organismo não funciona. E a magistratura brasileira é partidarizada, é corrupta e é incompetente na maior parte dos casos. E agora ser militarizada, instrumentalizada, porque toda o aparato, não é,
policial, por exemplo, federal, ele está ao serviço da próprio Supremo Tribunal nesse momento, em algumas situações. Ao serviço do Supremo Tribunal e seria importante saber ao serviço de quem é que está o Supremo Tribunal. Nomeadamente ao serviço, grande. Até que ponto está ao serviço não só dos poderes político-económicos dentro do Brasil, mas também aos poderes, a submissão aos poderes político-económicos internacionais estranhos ao Brasil. E isso seria importante que se investigasse. Não há possibilidade de o fazer, porque não só a magistratura judicial, como o Ministério Público brasileiro está completamente atravessado por essa corrupção. Por essa falta de isenção, de imparcialidade e de vontade, de capacidade e de vontade para julgar e condenar quem deve ser julgado e condenado. Isso é o segundo e mais importante problema com que o Brasil se defronta. Terceiro, as seitas religiosas. As seitas religiosas atravessam o Brasil e são, neste momento, absorvem uma grande parte do produto interno bruto do Brasil. Repare-se que o Brasil deve ser dos países do mundo com o maior número de seitas religiosas. Deve ser porque uma seita religiosa deve dar muito dinheiro. E nós sabemos que seitas religiosas dos géneros da Igreja Universal do Reino de Deus dão mesmo muito dinheiro. Eles ostentam uma riqueza inacreditável no Brasil e no estrangeiro e os seus grandes mentores vivem numa vida ostensiva de luxo. Digamos que é uma espécie de segundo cartel abaixo das drogas com a vantagem de ser legalizado. Ser legal e até ter um estatuto moral. E há uma contaminação muito grande, e já que o Henrique mencionou anteriormente a questão dos poderes, o parlamento, não é? O parlamento federal, o Brasil sendo um país laico, ele está completamente contaminado por essa ideologia religiosa neopentecostal, que com igrejas como a Universal do Reino de Deus e outras seitas religiosas também têm um peso muito grande moral dentro do próprio parlamento. Se alguém tiver habilidade de um simples vendedor de carros e quiser enriquecer, que funde uma seita religiosa. O Brasil, há um problema também... A própria Constituição permite e valoriza isso quando retira a obrigatoriedade dos impostos. Um dos problemas que se está a debater no Brasil, neste momento, é o ensino da religião na própria escola pública. E isso que é algo de completamente adquirido, a separação da Igreja do Estado, da escola pública das religiões, nos países avançados, o Brasil está a regredir nesse sentido. Ou seja, há uma completa anomalia democrática no país, não é? Dentro deste quadro, como é que nós podemos, então, entender que são sérias as propostas, por exemplo, dos candidatos... Pois, mas eu queria referir ainda outras razões. É que, no fundo, as seitas religiosas só têm essa vitalidade precisamente porque o país é um país extremamente ignorante. O analfabetismo graça no país e ainda resultado da colonização e da vinda das culturas africanas, onde um certo misticismo está inerente, tudo isso influencia a mentalidade dos brasileiros. E essa ignorância, repare-se que o Ministro da Educação, Roseli Soares, referiu recentemente que o ensino médio no Brasil bateu no fundo do poço. Repare-se, isso é espantoso como é que o Ministro da Educação diz isso quando ele é o responsável pela educação. O que é que ele fez é perguntar, então o que é que fez para não bater no fundo do poço? Já lá está há tanto tempo, e o que é que fez para não bater no fundo do poço? Nós sabemos que não fez nada. Há uma retirada de verbas da educação, do ensino médio, que é muito mau no Brasil, enquanto que as escolas superiores
têm um nível razoável, em alguns casos até bom. O ensino público médio no Brasil é absolutamente deplorável. E por uma falta total de investimento... A grande questão é exatamente essa. Nos governos anteriores ao Lula, não houve nenhum fomento à criação de centros técnicos federais de ensino, que sempre tiveram a sua excelência no ensino, e que isso foi, de alguma forma, contrariado pelas políticas do governo do Lula e da Dilma. E agora, com essa PEC e esse novo projeto de país, não é? Com esse conglomerado de poderes que assaltaram a democracia brasileira, eles cortam essas verbas e começam a novamente sucatear as universidades e os centros técnicos federais que são periféricos, né? Retirando a possibilidade dessas pessoas realmente poderem ter acesso à educação de qualidade, a um ensino médio de qualidade, à investigação, à ciência, ou seja, realmente é um projeto para a ignorância que volta a ter um peso muito grande nas políticas governamentais do país. O corte na Bolsa Família e na Bolsa Educação, criadas pelo Lula, é um corte na educação dos brasileiros, na qualificação dos brasileiros. Não há país nenhum que possa progredir e possa ter uma classe média minimamente forte e alargada se não for uma classe média qualificada. E aquilo que o Brasil está a fazer é impedir o crescimento da classe média. A passagem das classes mais baixas, de mais baixos rendimentos, para níveis mais elevados de rendimento. Pelos vistos, é isso que este poder político e grande parte dos candidatos que se apresentam às eleições pretendem. Dentro desse desgoverno, né, que está o país, essas propostas dos principais candidatos à corrida presidencial, o Henrique tem algum ponto assim mais contundente que possa realmente... O caso mais dramático é, sem dúvida nenhuma, o Bolsonaro. O Bolsonaro é o indivíduo, ele tem aí um atentado, um invocado atentado, há quem diga que não houve atentado, que aquilo foi uma encenação, depois já o partido dele e o grupo dele tenta aproveitar-se do atentado. Houve uma instrumentalização do fazendo general do Mourão. Bolsonaro vítima, e ele próprio diz uma coisa: eu nunca fiz mal a ninguém. É inacreditável como é que ele diz isso. Um indivíduo que diz que o Pinochet não devia ter só prendido, devia ter matado, e que um dos defeitos da ditadura brasileira foi ter apenas prendido, foi não ter matado. Não ter matado mais. O indivíduo fez apologia a um torturador faz apologia na hora aos torturadores, faz apologia aos assassinatos, que faz apologia a tudo aquilo que há de mal. Esse indivíduo diz que nunca fez mal a ninguém. Pois, num país onde a cada 23 horas é assassinado uma pessoa LGBT e o ódio... Claro, o ódio que ele fomenta... A violência neste momento no Brasil, ela é muito maior do que a violência de classe ou a violência realmente motivada por fatores socioeconômicos. Ela é uma violência de ódio, de raça, de ódio... É também uma violência de classe. Ideológica. Não concordo contigo. Mas eu não disse que ela não é... Neste momento, ela tem um número de vítimas... No país não são mais aquelas de latrocínio. Sim, não só. Há um crescente número de vítimas de ódio, de crimes de ódio no país. Há crimes de ódio. De feminismo, há um crescimento dos crimes de ódio. Não, mas não tenhamos ilusões. Para além desses crimes de ódio, há o grosso dos crimes, que são crimes de classe. São crimes perpetrados por miseráveis que lhes é indiferente viver ou morrer, porque eles não têm horizontes. A sociedade brasileira não lhes permite ter horizontes. E eles são no fundo, as facas ou as metralhadoras que manejam, que os senhores do dinheiro no Brasil, os grandes poderes económicos, os grandes poderes políticos manejam através da corrupção, do tráfico de drogas. São eles que não têm horizontes na sua vida, que não têm a possibilidade de subsistir, são eles
que são lançados inapelavelmente para o crime. Isto é, o que é mais criminoso ainda no Bolsonaro é atirar culpas para cima daqueles desgraçados que são empurrados para o crime, que não têm outra alternativa a não ser o crime, que é precisamente levado a cabo pelos indivíduos de que ele é o aliado. E isso, infelizmente, o Brasil não diz. Que esses crimes são comandados, a grande criminalidade é comandada pelos grandes detentores do poder económico no Brasil. E do poder político. Porque o poder político e económico está atravessado pela corrupção e incluindo o tráfico de droga. E, infelizmente, é vulgar nas classes médias brasileiras, o consumo de droga é qualquer coisa de assustador nas classes médias brasileiras. Eu conheço pessoas que foram a uma festa e ficaram, ou a festas lá no Brasil, a encontros, reuniões, e ficaram escandalizados. Pessoas que foram de Portugal para o Brasil e ficaram escandalizados pelo consumo de droga que há nessas reuniões do Brasil. Como se fosse das classes médias. Como se fosse algo de absolutamente natural. E claro que se isso é assim permitido, o país está a caminhar para a sua ruína absoluta. O país é um narco-estado nesse momento. Está transformado também no narco-estado. O Brasil acaba por se transformar também no narco-estado. Corrupto e narco-estado. E há alguma perspectiva de um horizonte diferente que não seja, e voltamos ao início da semana, aquela imagem absolutamente grotesca que foi o incêndio devastador do nosso Museu Nacional no Rio de Janeiro, um museu que era um ícone e uma celebração do iluminismo português, de um investimento em ciências e em cultura ainda no tempo da coroa, ou seja, tudo isso vira cinzas. Dentro deste panorama, Henrique, é mesmo o país que está a queimar? É o país que está a arder. O incêndio do Museu Nacional é o símbolo de um país que está a arder. E um país que está a arder não é só incompetência, é um país que se diverte à frente das chamas. Reparem, nós temos aí candidatos. Como é que é possível haver candidatos à presidência da República do género de um Tiririca? Repare-se que o Tiririca até veio para aí dizer que não são candidatos à presidência da República, são candidatos à Câmara, deputados federais e estaduais. E estaduais. Mas, de qualquer forma, isso é o poder legislativo. É o poder legislativo. É esse poder que, na verdade, detém o poder no país no momento. Foram eles quem tiraram e afastaram a presidente. A própria presidente, embora tendo o regime presidencialista, os poderes do Presidente da República são altamente dependentes do Parlamento. Inclusive o próprio museu, quando ele deixa de receber verbas ainda no governo da Dilma, foi justamente quando o Aécio Neves, na altura era o presidente da Câmara dos Deputados, ele começa a boicotar o apoio às políticas governamentais, ou seja, a partir dali já houve desmonte em algumas universidades e algumas outras instituições. Sim, e ao longo desses últimos 3 anos, muitas instituições queimaram. Para fazer aquelas obras que ele fez em Belo Horizonte, onde a corrupção campeou, onde tudo aquilo que é de mal no Brasil aconteceu. É icônico que o Bolsonaro tenha alegadamente sido esfaqueado justamente em Minas Gerais, o estado do Aécio Neves, onde ele está claramente o candidato ao Senado do partido dele está claramente abaixo da ex-presidenta Dilma Rousseff, ou seja, é bastante icônico esse desespero. Sim, é também uma tentativa, isso é útil, a vitimização é útil para se ganhar em votos. Parece que neste caso não está a resultar. Mas calhou, porque veio bem a calhar. Bem a calhar. A vitimização, isso é em muitos países um atentado, ou um simples atirar de ovos contra alguém, ou de tomates, ou de qualquer coisa
coisa contra um candidato, é ótimo para ele se sentir vitimizado e invocar a maldade dos outros e a pureza dele. Como diz o Bolsonaro, eu nunca fiz mal a ninguém. Quando ele é o símbolo do cinismo e da maldade. Ele que se diz contra, ele que anda há 28 anos, é deputado, está como na Câmara dos Deputados há 28 anos e já esteve de todos os lados, ele diz que é contra o sistema partidário. Ele, que é o principal ícone do sistema partidário brasileiro, diz que é contra o sistema que ele próprio representa. Ele que diz que é contra a corrupção, ele próprio já foi acusado de ser um corrupto. Foi demonstrado que ele não tinha fortuna, não tinha bens de fortuna e que agora é um indivíduo rico. Está mais que demonstrado que o regime brasileiro da ditadura militar foi altamente corrupta. E dentro desse regime multipartidário, onde surgem os milhares de pequenos partidos, não é? E também as centenas de candidatos ao estilo do Tiririca, ou seja, se formos assistir fizermos uma pesquisa básica no Google, já aparecem os memes dos candidatos, não é, que somam essa popularização, que beneficiam dessa ignorância política e de leitura crítica que a grande parcela da população tem e que acaba por eleger, ou seja, vamos eleger mais tiriricas Sim, eleger mais tiriricas, não tenho dúvidas. Que dão sustentação no fundo, o Bolsonaro partidos. É um tiririca de outro modo. É um tiririca que se apresenta como o palhaço sério. Há palhaços sérios por todo o lado. Acho que é mais triste, não é? Porque pois, ele não parece muito triste. Ele parece sério. Ele é o palhaço sério. E tem uma percentagem de intenções de voto inacreditável num país que tanto necessita da honestidade. Mas eu também não deixo de verberar gente como aqueles que tinham mais responsabilidades, nomeadamente no Lula e noutros partidos que defendem a democracia, defendem a justiça social, defendem a liberdade. Esses partidos não se uniram, não tiveram a capacidade e a entrega ao bem público suficiente para se unirem e fazerem uma frente única de salvação, que é uma frente de salvação da pátria. Aparece aí um indivíduo, o Cabo Daciolo, que se diz o patriota do Partido Patriota. É um traidor à pátria. Esses indivíduos, estilo Bolsonaro, são traidores à pátria. E o que é grave é que se dizem defensores da pátria. Mas a pátria brasileira está em perigo, efetivamente. E só combatendo indivíduos traidores à pátria como os Bolsonaros e os Alckmin e outros que se vendem, mas sobretudo os Bolsonaros e os Cabos Dociolos, que são corruptos e traidores à pátria, só combatendo esses e fazendo autenticamente uma frente de salvação patriótica é que seria possível salvar o Brasil, mas não é possível. Salvação patrióticas, elas evocam muito a questão do militarismo. Sim, evocam o militarismo. E foi isso que o vice do Bolsonaro tentou fazer nesses últimos dois dias. Essa frente de salvação patriótica, isso eu entendo que um dos erros de certas correntes políticas de esquerda é atirarem o patriotismo como algo de exclusivo da direita e da extrema-direita em particular, como do Cabo Daciolo e do Bolsonaro. Não. Esses indivíduos são traidores à pátria, são capazes de vender, são os indivíduos que são capazes de vender a pátria, dizem-se defensores da pátria, mas são capazes de vender a pátria, como sucedeu em Portugal. Por exemplo, nós temos exemplos em 1580, os patriotas venderam-se ao estrangeiro. Nós temos, em 1807, quando Dom João VI foi para o Brasil, aqueles que se diziam patriotas, aqueles que estavam ao lado, em volta de Dom João VI, que eram os absolutistas, esses venderam-se
aos franceses. Os patriotas, esses ditos patriotas, estão sempre prontos a vender-se ao estrangeiro. E é importante que, inclusivamente, sejam invocados exemplos históricos dessas vendas, desses invocados patriotas. Porque a pátria é algo diferente. No fundo, são as nossas raízes. É a casa dos pais. Ou mátria, como se queira, a casa das mães. E isso deve ser defendido. A identidade de cada povo, de cada diferença, de cada língua, isso deve ser defendido, como deve ser defendida a universalidade. As duas coisas devem coexistir e juntar-se. A igualdade na diferença. Isso é que é importante que o mundo consiga. E no respeito pelas diferenças. E neste momento está a faltar essa serenidade, essa tranquilidade. Está a faltar essa serenidade e essa tranquilidade. No panorama político brasileiro, para se levar esses próximos 20 e tais dias de campanha, que é completamente anômalo nesse momento, esse estado das coisas no Brasil, essa campanha presidencial, ela não é... Eu não diria ilegítima, mas ela está completamente atípica e não há serenidade. De certo modo ilegítima porque não permitiu a candidatura de um candidato que tem o apoio esmagador do povo. E as próprias Nações Unidas já se manifestaram. Não permitiram, de certo modo, há uma ilegitimidade originária nesta candidatura. Mas, por outro lado, para além dessa ilegitimidade originária nessa candidatura, dessa mácula originária nesta candidatura, há outra coisa muito importante, que é o facto de aqueles que defendem estes princípios sagrados da justiça, da justiça social, do fim da opressão, da liberdade, da igualdade, da fraternidade, da verdade, esses não conseguiram unir-se em defesa dos seus princípios. E também são culpados e têm que ser apontados como culpados da tragédia que está a suceder no Brasil. Isso tem de ser dito, deve ser dito, e infelizmente não vejo isso muitas vezes dito, porque cada um pretende o seu cantinho e defende muitas vezes o seu ego, quando deveria unir-se para defender a pátria brasileira. Acho que vamos precisar de um outro programa só para avaliar aquela fala mais moderada de alguns candidatos que não são tão extremistas, por exemplo, como o Bolsonaro, ou o Daciolo, ou a Marina Silva também, no extremismo religioso dela também. É um extremismo religioso, é um exemplo de extremismo religioso misturado com eu acho que a Marina Silva é aquilo a que os gregos chamavam o psicofanta. Os psicofantas para os gregos eram aqueles que denunciavam os exportadores de figos para o estrangeiro. Em determinada altura, os gregos impediram a exportação de figos e quem denunciasse um exportador de figos era condenado. E a Marina Silva parece uma psicofanta também. Utilizando a religião, ela pretende obter um benefício para ela própria. Em tantas coisas em que ela se diz, nomeadamente, por exemplo, no que toca à defesa do meio ambiente, ela, que seja a grande defensora, a grande portadora da bandeira de defesa do meio ambiente, está a transigir com os maiores crimes contra o meio ambiente, nomeadamente na utilização de pesticidas e outra coisa. Mas eu lamento também, inclusivamente, que o PT não tenha já, porque já se sabe que o Lula não pode ser candidato e que não tenha já indicado o Haddad, que é uma pessoa capaz, é um homem honesto e capaz, que já mostrou como... Inclusive alguma serenidade nessa semana que foi tão conturbada no país. E que demonstrou uma serenidade e, infelizmente, não se percebe porquê, não assume já o Haddad como candidato à presidência pelo PT. Vamos aguardar, então, mais uma semana de longos acontecimentos ou breves acontecimentos no Brasil e ver como é que a gente evolui esse quadro, não é, completamente atípico, né, destas eleições. Pois, a esperança, infelizmente, não é grande, mas não deve morrer nunca. E
podemos terminar por aqui, senão teríamos que fazer mais um debate somente com as ideias moderadas. Continuaremos certamente, Henrique. Muito obrigada, então, por estar comigo aqui e eu estar contigo também neste mais um Política Impura na sua Transforma. E foi assim que terminamos mais um Política Impura. Até o próximo. Política Impura. Um olhar sobre a semana.